Graça e paz, galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo. Que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha aí os nossos vídeos, nos ajude a divulgar o nosso trabalho, que agora a gente vai voltar a trabalhar sério, né? Fiquei um tempo sem gravar, mas Deus é bom, Deus é bom. Tava aqui meditando agora, preparando aqui uma mensagem. Tá aqui uma bagunça no meu quartinho, olha pra você ver. Tô estudando aqui, gastando tempo aqui para me pregar daqui a pouco na nossa igreja, Igreja Apostólica Palavra e Vida. Deus tem uma palavra especial para o nosso coração. Nós estamos vivendo um período de avivamento espiritual. Deus tem avivado a nossa vida. Ontem eu estava num evento maravilhoso na cidade de Lavras. Meu amigo, pastor João Paulo, trouxe o cantor que veio ministrar ontem. Foi uma palavra, foi algo maravilhoso. Eu esqueci aqui o nome do cantor, por isso que eu tô, que deu um branco aqui, mas bom, Deus falou profundamente, conheci pessoas, Deus voltou a falar comigo de forma profética. Eu tô renovado, tô cheio de unção, eu tô pela misericórdia, não porque a gente merece, porque Deus é bom, né? Eu tô aqui estudando aqui para me ministrar uma palavra hoje. E eu estou estudando sobre a Arca do Concerto. Deus me mandou ministrar sobre a Arca da Aliança. E eu estava vendo como que a forma que Deus gosta de trabalhar com as coisas. E eu comecei a pesquisar. Eu gosto de pesquisar, saber o que eu vou pregar, me pregar com propriedade. A gente não sabe tudo, mas a gente tem que procurar saber das coisas, né? E achei muito interessante a análise que Deus ele ele manda Moisés construir o tabernáculo, os objetos, os utensílios. E aqui nos traz uma lição maravilhosa. Olha para você ver. Êxodo capítulo 25, versículo 10. Deus fala assim: também farão uma arca de madeira de cetim, algumas traduções dizem acácia, e o seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. Há algumas divergências sobre o tamanho específico desta arca, mas pouco importa. Alguns acreditam que ela tinha 65 de largura e de altura, outros dizem que é 70, 5 centímetros a mais ou a menos, não interessa. Alguns acham que ela tinha 1,10 m de comprimento, outros acham que é 1,20 m. Não importa, porque varia. Um côvado equivale a 45 centímetros ou até mesmo 50 centímetros. Então, mas o que dá a entender, já começando pelo tamanho, 70 centímetros ou 65 centímetros é uma coisinha pequena. 1,10 m é uma coisinha pequena. Meu quartinho tem uma largura de mais ou menos 1,10 m. Mais ou menos 1,10 m. Esse livro meu aqui capaz de ter uns 25 de largura. 2 livros, 3 livros desse aqui de largura, de altura, mais ou menos assim. É uma caixa pequena, muito pequena, muito pequena. Uma caixa pequena. A minha mesinha aqui onde eu estou estudando é quase do tamanho da Arca da Aliança. E esta arca, ela iria representar algo sobrenatural, porque era a habitação de Deus entre os homens. Era, segundo a cultura judaica ou na fé judaica, era o objeto mais importante e sagrado. Ali continha o maná, as tábuas da lei, ali continha a vara de Arão. Alguns acreditam que havia até incenso dentro da arca. Outros acham que só tinha as tábuas, porque está lá em 1 Reis. Mas como que algo tão pequeno iria representar algo tão grande?
E a gente vê que hoje, na nova aliança, o cristão, ele é uma tipologia de uma arca. Por mais que a arca aponta para Cristo, mas hoje o corpo místico de Cristo na terra é a igreja. A igreja talvez não precise ser muito grande. Ela tem que ter palavra, que é as tábuas. Ela tem que ter a vara de Arão, que é a confirmação do chamado ministerial. Aleluia. Ela tem que ter o maná, que é a provisão, é a dependência de Deus. E se porventura tiver também o incenso dentro da arca, tem que ter a oração. Deus é bom. Então, começando, olha para você ver, Deus manda no verso 10, farão uma arca de madeira de acácia ou cetim. Eu estou pesquisando sobre a acácia para me entender por que Deus mandou fazer a arca da madeira de acácia. A acácia, segundo o que eu estou estudando, estou aprendendo, é uma das madeiras que os especialistas, os artesãos, os marceneiros, jamais escolheriam. Porque é uma madeira muito dura, retorcida e cheia de nó. Até para se extrair já é difícil, porque ela vive no deserto e é cheia de espinho. Uma madeira de difícil trabalhar. É difícil trabalhar com uma madeira dessa. Muito dura, muito retorcida. O móvel precisa de uma madeira nobre. Por exemplo, o cedro, que é uma madeira leve, uma madeira poucos nós. Outros, né? Eu mexo com obra, eu sei que o ponto fraco da madeira é os nós, é onde que se quebra facilmente. Ninguém gosta de madeira com muito nó. Ela é ruim para furar uma tábua na onde que tem um nó. Você vai bater um prego onde que tem um nó, é difícil. A madeira é complicadíssima. Deus pega e manda fazer aquilo que ia ter um valor imenso para carregar a sua presença, para carregar o sinal do concerto. Ele pega uma madeira que aos olhos humanos, a compreensão humana, a habilidade humana jamais escolheria. Isso aqui para mim é lindo, porque hoje Deus nos chamou para ser representante dele na terra, e ele começa pela nossa vida, porque nós somos uma madeira de acácia, toda retorcida, principalmente eu, olhando para mim, eu acho que eu não entendo até hoje. Algumas coisas em Deus eu não consigo compreender. Uma delas é porque Deus me escolheu. Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Não há qualidade nenhuma em mim. Eu sou uma acácia, todo retorcido, cheio de espinho, tudo cheio de nó. A madeira dura de se trabalhar, porque Deus tem que trabalhar na minha vida e Ele tem trabalhado e tem hora que está doendo o trabalhar dele. Muito tempo eu sempre fui apaixonado pela obra, chegou um tempo que eu quis focar na minha vida material, lá ia largando tudo, e Ele falou para mim, se tu não voltar, eu vou te levar dessa terra. Eu não sou bobo, Ele é o carpinteiro, deixa Ele trabalhar na acácia. Eu sinto uma unção muito grande de Deus neste lugar. Tem pessoas que talvez estão vendo esse vídeo, está falando assim, o que Deus quer de mim? Porque eu não tenho nada para oferecer. Ei, não é porque você tem, é porque Ele quer. Ele vai se aperfeiçoar na fraqueza. É porque nós não somos, é por isso que Ele quer nos usar. Porque toda a honra, toda a glória é dEle. Aleluias. A casa tem algumas características que por mais que ela é dura de se trabalhar e cheia de nó, mas é uma madeira dura que tem resistência, meu Deus do céu. Depois da acácia trabalhada, e é difícil trabalhar nela, depois que tira os espinhos, meu Deus, que é profundo. Deus está neste lugar, meu Deus do céu. Depois que difícil é o trabalhar, porque Bezaleel teve que trabalhar nessa madeira, aqui aponta o Espírito Santo. Meu Deus. Depois que o Espírito Santo trabalha em nós, querido, por mais que seja difícil, por mais que tem hora que tem que arrancar os nós, tem hora que o formão tem que amolar porque é muito duro, ela vai perdendo corte, é difícil de talhar. Mas depois que ele trabalha em nós, a acácia tem durabilidade.
Por isso que Paulo diz que na onde abundou o pecado, superabundou a graça. Depois que ele trabalha, aleluia, eu estava vendo que a cássia, essa madeira, ela tem uma característica muito interessante. Por isso que às vezes Deus tá doendo em nós, porque Deus está trabalhando. É difícil. Mas aos olhos humanos, é uma madeira dura, é uma madeira cheia de nó, mas Deus não estava olhando se era difícil trabalhar. Ele estava olhando na permanência depois de trabalhado. Isso que é tremendo. Porque Deus queria uma arca que durasse anos, centenas de anos. E a cássia tinha essa flexibilidade. A arca, ela ia tomar chuva às vezes, ia tomar sol às vezes, ia trabalhar no deserto. E a cássia não empena com água e nem com sol. Meu Deus! Não é o tempo não entorta a cássia depois de trabalhado. Porque Deus está procurando pessoas que não vão se flexibilizar com o passar do tempo. Pessoas que no começo, quando Deus levantou, era humilde, estava no comecinho do ministério, no trabalho, ouvia a voz de Deus, mas começou a aparecer dinheiro, começou a aparecer proposta, começou... Por isso que não se faz um obreiro do dia para a noite, porque a madeira de acácia tem que trabalhar, ela demora para trabalhar, o processo é lento, ela é dura, ela é casca grossa. Por isso que ele que levanta hoje e amanhã já está explodindo, depois está caindo. Deus não quer assim. Outra coisa que eu aprendi sobre a madeira de acácia, essa madeira de acácia ela vive no deserto, e no deserto só se acha água depois de 30 a 40 metros de profundidade. Segundo o que eu aprendi, a raiz da acácia ela consegue chegar até 80 metros de profundidade, enfrentando o deserto, atravessando rocha até encontrar água para sobreviver. Raízes. Nós temos que ter raízes. Na palavra de Jesus, lá nos evangelhos, vai contar sobre a parábola do semeador. A semente que caiu em meio às pedras, ela não criou raiz, ela logo morreu. Deus quer que nós tenhamos raízes. Ele escolheu a acácia, mesmo sendo difícil de trabalhar, mas ele sabe que a acácia tem resistência porque tem raiz. Crente tem que ter raiz, meu Deus. Nós temos que ter raízes. A nossa raiz tem que ser na palavra de Deus. Estava vendo um vídeo hoje, alguns teólogos questionando se a Bíblia tem erro ou não, se a Bíblia é de confiança ou não. Irmão, a minha vida está alicerçada na palavra de Deus. Pronto, acabou. Para mim ela já é suficiente. A acácia tem várias coisas. Não vou ficar falando aqui muito tempo, para o vídeo não ficar longo, já estou com 13 minutos. Depois dessa árvore tão difícil de se trabalhar, Deus agora pega e reveste ela com ouro por dentro e por fora. Mas a sua essência, ela nunca deixou de ser acácia. Deus vai nos usar de uma forma sobrenatural. Este ouro por dentro e por fora é a presença do Espírito Santo. A glória de Deus derramando sobre nós, nos revestindo de dons, porque a arca, meu Deus, a arca sem o ouro é apenas um caixote de madeira, que não tem valor nenhum. Com o ouro, ela agora ganha um valor imenso. Eu vi um teólogo explicando que essa arca da aliança hoje custaria milhões e milhões de reais. Seria caríssimo por causa do ouro nela revestido. O crente sem o Espírito Santo, ele não passa de uma madeira de acácia. O crente com o Espírito Santo, agora ele consegue ter um valor sobrenatural por causa da unção que há em nós. Eu aprendi meu Deus, não dá para falar da acácia com pouco tempo. O que faz a acácia não empenar nem com o sol, nem com a chuva? Que a acácia tem um óleo dentro dela. O crente ele tem que estar cheio do óleo, cheio do azeite, cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que não vai deixar a gente flexibilizar. Quando perdemos o avivamento, nós perdemos as características. Vou parar por aqui. Quando eu desprezei a unção na minha vida, eu perdi as características. Por valorizar a unção, Deus está me levando no centro da sua vontade.
Deus abençoe a sua vida. Compartilhe o vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Deus te abençoe.